Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Lembrando que nós estamos trabalhando o tema Andai no Espírito e buscando como referência a experiência de irmãos, de personagens da Bíblia que andaram no Espírito, foram abençoados, lutaram para enriquecer a nossa caminhada também. 1 Samuel, capítulo 30. Quero ler com você a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta ferido e queimado. O sul aqui, meus irmãos, é Judá. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas até aqui, por enquanto. Meus irmãos, eu quero contextualizar você nesse texto, antes da gente falar um pouquinho sobre ele. Davi está fugindo de Saul. Nós sabemos que grande parte da vida de Davi foi fugindo de Saul. Muitos relatos da Bíblia que nós temos é nessa época, nessa fase de perseguição. Um rei dolorido, porque sabia que Davi havia sido ungido por Deus para ser o próximo rei, querendo pegar Saul, matar Saul, no encalço de Saul, atrás de ceifar sua vida. Uma das providências que Davi tomou, foi ir morar junto com o inimigo de Saul. Davi foi até os filisteus. Não sei se você sabe disso, se você olhar no capítulo 27, você vai descobrir depois. Convido você para ler, capítulo 27, 28 e 29. Davi vai até uma cidade que chama Gate, que é a cidade de Golias. E ali tem o rei Aquis. E esse rei gosta de Davi, fica amigo do Davi. E o Davi fala para ele, você gostou mesmo, se eu achei mercê diante do rei, se eu agradei o rei, dá um cantinho para eu morar, deixa eu ficar aqui com você. E o rei Aquis dá a cidade de Ziclag para Davi governar. Deu para ele uma cidade junto com seus 600 homens, suas famílias, e ali eles moraram na fuga do Saul. Então, olha a ideia. Fugindo do Saul, ele foi morar com o inimigo do Saul. E ali ele fez amizade com o rei, estabeleceu ali morada por um tempo. Diz a palavra de Deus que ele ficou 1 ano e 4 meses nesse lugar. Davi saiu de Ziclag, foi até o rei, capítulo 28, vocês vão encontrar essa história, 28 e 29. O rei recebe Davi, leva ele para uma guerra. Os outros filisteus que conheciam a Davi por causa da morte de Golias falaram, por que esses judeus estão aqui? Os hebreus, os israelitas, por que esses israelitas estão aqui? E aí, temendo ali uma discussão do rei com seus líderes, o rei falou assim, Davi, volta para sua cidade. Fica aqui não. Senão o negócio vai ficar feio aqui ao lado. Mandou Davi embora.
Então, no capítulo 30, meus irmãos, quando nós chegamos ali, fala que ao terceiro dia, Davi e os 600 homens estão chegando em Ziclag. Ele está voltando aí dessa empreitada, desse tempo com o rei Aquis, e Aquis manda eles voltarem para essa cidade. Então nós chegamos no capítulo 30, com o Davi meio que escorraçado lá da guerra, não quiseram a ajuda dele, e ele chega na cidade que ele estava habitando com as suas esposas e os 600 homens com as suas famílias, está tudo queimado, tudo destruído. Mas não havia nenhum corpo. O que dá para concluir que as pessoas foram levadas. Ninguém morreu. Mas diz o texto, meus irmãos, que Davi e os 600 homens choraram até não terem mais forças para chorar. Você já experimentou uma dor assim? Um tempo de angústia, na qual você chora e parece que as lágrimas até secam de tanto chorar? Você já experimentou uma dor tão profunda ao ponto de você perder as forças e tanto sofrer? Pode ser que você já tenha experimentado uma situação que te levou a esse extremo. E como nós estamos falando de família, quem foi levado foram as famílias desses homens. Eles choraram amargamente, porque não sabiam o paradeiro, não sabiam ao certo se estavam vivos ou mortos, achavam que estavam vivos porque não havia nenhum corpo. Mas a dor era intensa, o sofrimento era profundo, e a palavra de Deus nos diz que eles choraram até não ter forças mais. Consegue imaginar a cena? Para piorar, os homens liderados por Davi queriam apedrejá-lo. Porque Davi era o líder e eles não estavam com a família no momento que precisavam estar. E qual que é a tendência? É a gente apontar o dedo para o líder, né? Você que tirou a gente daqui. Olha o que Davi está passando, meus irmãos. Dor. Foi escorraçado lá da guerra, né? O rei falou assim, a gente não precisa de você aqui não, vai dar problema, volta para tua cidade, você não é útil aqui. Chegou lá tudo queimado, não tinha lar, não tinha casa, não tinha mais as suas criações, o que comer, não tinha esposa, não tinham filhos. Nós vemos Davi enfrentando dedos apontados para a sua vida, falando a culpa é sua. Que situação que Davi está enfrentando? Que situação? A pergunta que a gente pode fazer aqui, meus irmãos, é como reagir diante de uma situação assim? O que fazer? O que Davi fez no momento de tanto choro, no momento de tanta tragédia? Pois é isso que eu quero compartilhar com você hoje. O que Davi fez entre o choro e a vitória? Eu já estou dando spoiler aqui, porque se você não leu o capítulo 30 de 1 Samuel, você vai saber que Davi chegou à vitória. Alcançou a vitória. Mas como é que ele chegou lá? Quero compartilhar isso com você. Vamos dar sequência na leitura, então? Olha comigo no finalzinho do versículo 6, que nos diz assim: apesar dos homens, não todos, mas alguns quererem apedrejar Davi, no final do versículo 6 diz assim: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E aqui eu quero tirar a primeira lição e compartilhar com você. O que esse versículo está nos dizendo? O que o finalzinho desse trecho aqui está nos dizendo? Que os homens de Davi estavam reagindo que jeito? Impulsivamente, emocionalmente, tomados de amargura, tomados de decepção por causa da tragédia, por causa da ausência da família, casas queimadas. Eles estão agindo por impulso, apontando o dedo para Davi. Alguns reagindo de maneira desesperada, querendo apedrejar Davi. E quando o problema é o nosso foco,
o desespero é a nossa reação. Quando o problema é o nosso foco, a gente quer arrumar um culpado. Já notaram que a gente gosta de fazer isso? E geralmente o culpado ou é o diabo ou é a outra pessoa. Não é a gente, não. A nossa tendência é essa. A gente foca no problema de tal forma que a gente se desespera. E parece que a gente vai se livrar do problema se a gente arranjar um culpado. Não se livra do problema. Mas esses homens estão focando no problema. Davi, cheio do Espírito Santo, nós sabemos que ele era um homem cheio do Espírito Santo, reagiu diferente. O texto fala que ele se reanimou no Senhor. O que quer dizer isso? Que ele estava pulando de alegria? Não. Que ele estava triste e de repente a tristeza foi embora? Não. O texto está dizendo que Davi encontrou no Senhor a única porta de esperança, o único caminho para se livrar de uma situação tão complicada. É como se ele estivesse dizendo assim, não, peraí, se a gente quer superar essa situação, se a gente quer superar esse choro, essa tragédia, é em Deus que a gente vai conseguir fazer isso. Então ele se reanima no Senhor. Ele olha para Deus, tira o olho do problema e olha para Deus. O foco no problema nos leva ao desespero. E a tendência de apontar um culpado. Quando a gente coloca os nossos olhos em Deus, ainda que o problema não tenha se resolvido, mas a gente consegue se animar. A gente consegue uma motivação a mais para caminhar. Pois é isso que Davi fez. Foco em Deus, não no problema. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela, apesar dos problemas, mantém o foco em Deus. É assim que a gente deve andar no Espírito. Quando Deus é o nosso foco, a gente consegue ânimo para pensar, para orar, para decidir o que fazer. Você já conversou com uma pessoa que ela diz assim, pastor, eu estou tão fraco, tão desanimado, nem orar eu quero. Eu já conversei com pessoas assim. Porque o foco está no problema. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, foco em Deus. Foco em Deus. Nele a gente consegue ânimo, mesmo na hora mais difícil, para pensar, orar e decidir o que fazer. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Entre o choro e a vitória, Davi reagiu sim. Concluindo, não, o foco é Deus. Outra coisa que quero compartilhar com você, vamos seguir um pouquinho com a leitura agora. Versículo 7 diz assim, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, para quem não sabe, vocês vão descobrir também alguns capítulos atrás, que Abiatar era um sacerdote que foi habitar junto com Davi. Morava, andava junto com Davi. Filho de Aimeleque, e Davi disse para ele, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Davi assume um papel interessante aqui, meus irmãos. Eu não sei se vocês notaram, mas ele fala para o sacerdote trazer para ele a estola sacerdotal. Eu não sei se você sabia, mas o rei também era um sacerdote. O rei também era responsável por intermediar a conversa entre Deus e o povo. O rei também era responsável pela saúde espiritual do povo de Deus. Então Davi aqui assume uma responsabilidade que até então ele não tinha assumido. Ele fala, traz a estola sacerdotal. Em outras palavras, ele está dizendo assim, nós precisamos buscar a Deus. Nós, povo, nós precisamos consultar a Deus. Nós precisamos conversar com Deus. Nós precisamos ir para o culto, nós precisamos dobrar o joelho, nós precisamos ir para a reunião de oração. Nós precisamos buscar a Deus. Interessante que a nossa tendência, quando a gente está enfrentando uma tragédia, uma dificuldade, é a gente sumir da igreja, a gente não vai mais na reunião de oração, a gente perde a vontade de orar, a gente não quer ver ninguém, a gente se tranca no quarto. Não é essa a tendência?
a angústia, a solidão. Davi está fazendo o contrário. Davi está falando, vamos orar, gente. Vamos para o culto. Traz a estola sacerdotal. E é bem provável que Davi tenha chamado aqueles homens para buscar a Deus. Com intensidade, com jejum, com oração, que era muito comum naquela época. O texto não fala, o texto já vai direto para a conversa de Davi com Deus. Mas é isso que Davi está fazendo, assumindo o seu papel como líder espiritual e dizendo, vamos conversar com Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, mesmo diante da tragédia, ela fala com Deus. Ela consulta a Deus. Pastor, mas você vai falar de oração de novo? Eu vou falar de oração de novo. E eu quero tentar dar uma perspectiva um pouco diferente da oração para você hoje. Talvez você saiba disso, talvez você não saiba, talvez você tenha esquecido, talvez você nunca tenha percebido, mas eu quero dar uma perspectiva diferente da oração para você hoje. Geralmente a gente pensa que a oração é só conversar com Deus. Conversa. Eu falo, Deus ouve, Deus fala, eu ouço. É um pouco mais profundo que isso. E eu queria compartilhar isso com você. A gente vê a conversa de Deus aqui com Davi. Eu não sei se vocês perceberam, Davi fez 2 perguntas, Deus deu 3 respostas. Vocês viram isso? Davi perguntou, persigo eu o bando? O que Deus falou? Persegue-o, olha aí no versículo 8. Perseguirei eu o bando? A resposta do Senhor, persegue-o. Segunda pergunta de Davi, alcançá-lo-ei? Resposta de Deus, porque de fato o alcançarás. E agora Deus dá uma resposta que Davi não perguntou. Talvez ele tenha tido vontade de perguntar, mas não perguntou. Você já teve vontade de perguntar alguma coisa para Deus e não perguntou? Pensando assim, nossa, e se não foi esse o caminho? E se não foi essa a vontade de Deus? Pergunta ou não pergunta? Falo ou não falo? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que nessa empreitada nós vamos ter vitória? Ou será que não? Davi não fez a pergunta, mas Deus deu a resposta. E tudo, olha aí, versículo 8, finalzinho, e tudo libertarás. Davi não perguntou isso, mas Deus respondeu. Irmãos, a perspectiva que eu quero trazer para você da oração vai além de conversa. Hebreus, capítulo 11, versículo 3, nos diz assim, se eu não saber sua Bíblia, ouça. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que a palavra de Deus está dizendo? Que a nossa realidade, meus irmãos, o nosso mundo, ele foi criado a partir de uma outra realidade. Os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, não acessam essa outra realidade. Mas tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, foi criado a partir dessa realidade que nós não vemos. A oração, meus irmãos, liga a nossa realidade a essa outra realidade espiritual. Você sabia disso? Jesus falou algo para Pedro nesse sentido, quando Jesus, lá em Mateus capítulo 16, Jesus diz assim para Pedro, Pedro, tudo que você ligar aqui na terra vai ser ligado, e o que você desligar aqui na terra vai ser desligado no céu. O que Jesus está dizendo para Pedro? Está dizendo, olha, você ou vocês, a minha igreja, tem o poder de acessar a realidade espiritual. E nós fazemos isso, meus irmãos, porque nós temos o Espírito Santo e porque nós temos a oração. Porque Jesus um dia rasgou o véu. E qual que é o benefício disso? Qual que é o benefício da gente conectar o nosso problema ao trono de Deus, a nossa fraqueza ao poder de Deus? É porque lá, meus irmãos, há recursos que não há aqui.
Lá nós temos ferramentas que nós não temos aqui. Lá há poder que não há aqui. Por isso eu digo para você que orar, meus irmãos, não é só conversar. É falar com Deus, é ouvir a Deus, mas é acessar, meus irmãos, uma realidade que vai além da nossa. É trazer para a nossa realidade a esperança que nós não temos aqui, a motivação, o ânimo que nós não temos aqui, o poder, o milagre que nós não temos aqui. Você crê que Deus, no seu trono, efetua milagres aqui hoje? Pois por meio da oração nós acessamos, meus irmãos, o trono de Deus. Por isso eu quero dizer para você que está buscando andar no Espírito, ore, 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 fale com Deus. Busque o recurso que nós não temos aqui, mas que está lá. A oração abre essa porta. A oração nos leva até lá. Liga essa nossa realidade limitada à realidade espiritual onde Deus habita e reina, que é ilimitada. Orar, meus irmãos, é ligar a nossa luta ao trono de Deus. É ligar a nossa fraqueza ao poder de Deus. É acessar o plano espiritual para buscar recursos que nós não temos aqui nesse plano. Creia nisso. Use esse recurso. Ore. Por que orar pelos filhos é tão importante? Porque os recursos que nós temos aqui para criar os filhos são limitados. Deus tem mais. Ore pelos filhos. Ore pela educação dos filhos. Como lidar com os filhos, com as frustrações deles, com as nossas frustrações. Ore pelo seu futuro. Na nossa realidade, no nosso plano, nós não vemos nada além do agora. Deus vê, Deus sabe. Ore para buscar nele direção para o futuro. Ore pela doença. Nós não fomos criados para morrer. E o objetivo da doença é nos matar. Busque força lá para vencer as fraquezas daqui. Ore pelo seu pecado, por aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te atrapalha a viver em família, a viver nesse mundo. Aqui nós vivemos num plano de um mundo corrupto, mas nós acessamos o plano espiritual, aonde o Deus Santo habita. Traga a santidade para a sua vida. Use a oração, meus irmãos, é uma ferramenta poderosa. Olha a situação que Davi está enfrentando. Sem esperança, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Vou atrás desse povo, vou atrás desse bando, não vou. Vou alcançar eles, não vou. Deus fala, vai. Porque Deus está vendo lá na frente. Acesse o plano espiritual, use a oração. E eu quero continuar lendo com você para você ver o resultado da oração de Davi. Deus então fala para ele, persegue, porque de fato alcançarás, versículo 8, e tudo libertarás. Versículo 9, partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. O Davi encontrou um dedo duro, meus irmãos. Vocês estão vendo aqui? Encontrou um dedo duro. Eu estava lá com aquele povo, pusemos fogo, né? E agora vem Davi no versículo 15 e fala assim, poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei
e te guiarei esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino, final da tarde, até a tarde do dia seguinte, quase 24 horas, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços. É engraçado a palavra de Deus, né? Nenhum escapou, senão 400, né? Que juntaram os camelinhos, né? Vocês vão ver aí no versículo, que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam na cidade dos Jerameelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atasse, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Davi venceu ou não? Venceu. Recuperou as suas mulheres, crianças, o despojo, aquilo que haviam roubado. A palavra de Deus fala que ele recuperou tudo. Ninguém se perdeu. Ninguém se perdeu. Então nós vemos alguém, meus irmãos, entre o choro e a vitória, focando em Deus, sabendo que olhando para Deus vai vir direção. Olhando para Deus, meus irmãos, mesmo que a gente tenha que enfrentar a morte, nós estamos em boas mãos. Davi olhou para Deus, mas Davi fez mais. Davi conversou com Deus. Davi orou, Davi consultou a Deus, buscou a orientação do Senhor. E me chama muita atenção, meus irmãos, no versículo 24, quando a palavra de Deus diz assim, que Davi não aceitou a palavra de alguns que estavam com ele, que não quiseram repartir os despojos. Vocês viram isso? 200 homens ficaram para trás. Davi foi pelejar com 400. A palavra de Deus fala que esses 200 homens estavam cansados, provavelmente mais velhos, com mais idade, não eram tão jovens. Correr atrás de um bando não é fácil. Cansados ficaram 200 com a bagagem, com o excesso de coisas. Ficaram ali vigiando as coisas. Davi foi com os 400, venceram, voltaram para encontrar os 200. E aí uns dos 400 falaram assim: vocês não vão levar nada do despojo, não. Vocês não foram lá lutar? E Davi fala: meus irmãos, nós não podemos agir assim. Esses 200 que não tiveram condição de lutar ficaram com a nossa bagagem, com o nosso excesso. A gente conseguiu correr mais rápido. E nós vamos repartir tudo que Deus nos deu. O que nós temos aqui, meus irmãos?
O Espírito Santo forjando um rei. Enquanto alguns apontam o dedo e falam, não, você não vai levar, não. Davi vem e fala, não, vamos repartir. Eu lembro um dia que o pastor Benedito Amaro foi chamado para consagrar um consultório médico lá em Borda da Mata. Uma médica lá na UPI de Borda da Mata tem uma presbítera que é ginecologista e obstetra. E quando ela abriu o seu consultório, chamou o pastor, vem consagrar o consultório. E eu lembro do Benê contando que o Benê falou assim, olha, eu vou, mas você sabe que Jesus age meio esquisito, né? Ela falou assim, por quê? Porque quando a gente consagra uma coisa para Jesus, ele reparte. Você quer mesmo consagrar teu consultório? Você vai ter que repartir teu consultório com outros. Como assim, pastor? Vai ter que doar mesmo? Não. Você vai ter que repartir com Jesus para abençoar. Como é que você pode fazer isso? Diz que ela é uma médica que abençoa muita gente hoje. E eu queria dizer isso para você. Você já consagrou a sua vida, o que você tem nas mãos de Jesus? Se você fizer isso, Jesus vai repartir. Jesus tem essa mania de repartir tudo com todo mundo. Mas faça isso, consagre o que você tem. Reparta a bênção. Se Deus te abençoou, reparta. Se Deus multiplicou dentro da tua casa, reparta. Se Deus abençoou o teu trabalho, reparta o que Deus te deu. Abra o seu coração, reparta a bênção. Nós vemos aqui o Espírito Santo forjando o espírito de um rei que nem havia assumido o trono ainda. E ele está demonstrando aqui uma característica de Deus. Está repartindo. Repartiu não só com seus homens. Vocês viram aqui que ele mandou as coisas para Judá? Leiam 2 Samuel capítulo 2, quando você puder. Você vai ver que Davi foi feito rei de Judá. Davi já estava abençoando aquele lugar que foi saqueado pelos amalequitas e que ele assumiria como rei. Davi já está pensando lá na frente. Ele está repartindo a bênção. Nós precisamos aprender, meus irmãos. Nós servimos a um Deus que reparte bênçãos. Se Deus abençoou você, reparta. Deus te deu saúde, reparta. Ô pastor, como é que eu reparto a saúde? Doe a sua vida. Se faça presente, abençoe. Reparta o que você tem. Coloque nas mãos de Jesus e Ele vai te ajudar a repartir. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Que está fazendo Davi se tornar um homem de excelência, um rei. Não desistiu. Não focou no problema, focou em Deus. Se animou. Consultou a Deus, acessou o plano espiritual, trouxe para essa realidade recursos que aqui nós não temos. E se tornou um homem de grandeza, está demonstrando isso. Ensinando a repartir, ensinando a respeitar os mais velhos, que não têm condição de acompanhar todo o caminho. Vocês viram que os moços dos inimigos Davi poupou? Por quê? Vocês pararam para pensar nisso? Davi teve misericórdia dos moços, os mais novos. Acabou matando aquela geração de gente cabeça dura, mas poupou os mais novos, para que aquele povo tivesse a chance de ter uma geração melhor. Até nisso nós vemos Deus, através de Davi, usando de misericórdia. Quero orar com você, feche os teus olhos. Não sei se você tem experimentado atualmente alguma situação de choro, de dor, de luta. Não sei se as tuas lágrimas estão se acabando, ou se você está vivendo um momento bom, abençoado, novidade, uma fase nova, uma notícia boa. Qual é a fase que você está vivendo? Mas eu e você, nós precisamos saber. O foco não é o problema, o foco é Deus. Nenhuma tragédia deve tirar os nossos olhos do Senhor. O Espírito Santo nos convida a andar assim.
Espírito Santo nos convida a buscar Deus na hora da dor, na hora da tragédia. Não se isolar, não se esconder. O Espírito Santo nos convida a orar, a chamar o povo de Deus para orar junto, compartilhar o problema, chamar alguém para interceder, ou chorar junto e buscar no plano espiritual, lá no trono de Deus, o recurso que aqui nós não temos. Use a oração como esse recurso. Ore, ore, ore. Mas aprenda a repartir. Tudo que você consagrar nas mãos do Senhor, Ele vai repartir. Pai, em alguns momentos nós choramos, Deus. Nós derramamos lágrimas pelas tragédias da vida, Pai. Contextos que nós não esperamos, não controlamos, não planejamos, mas eles vêm. Às vezes momentos de dor intensa, de choro profundo. Reconhecemos, Pai, que humanamente nós enfrentamos dias assim. Mas é no Senhor que nós recobramos a força. É no Senhor que nós colocamos os nossos olhos para seguir caminhando, Pai. Mesmo diante das tragédias da vida, a nossa esperança está em Ti. A nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança está no Espírito Santo. Por isso, se há alguém que no nosso meio, chorando a dor de uma perda, de uma decepção, de uma frustração, de uma notícia difícil, ó Pai, derrama do Teu Santo Espírito, Pai, para que essa pessoa olhe para Ti e não para o problema, para que essa pessoa Te busque acima de qualquer coisa. Molda o nosso coração para a gente agir assim, Senhor, em qualquer situação difícil da vida. Espírito Santo de Deus, conecta, Senhor, o nosso coração ao plano espiritual, à Tua presença, ao Teu trono. Nós queremos buscar em Ti o recurso que não temos. Queremos buscar em Ti a força que não temos, a visão que não temos, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, porque podemos orar. E porque o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor responde. Que bênção, que alegria poder falar contigo, Pai. Pena que não desfrutamos com tanta intensidade desse momento, Pai, da oração. Mas nós queremos, Senhor Deus, buscar a Tua face mais e mais. Ensina-nos a repartir. Ensina-nos, Senhor Deus, a quando formos abençoados, repartir as bênçãos. Abençoar outros também, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, molda o nosso coração. Em nome de Jesus, amém.